Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Ante o Exposto, uma iniciativa dos alunos do MINTER, Mestrado Interinstitucional Unicap FESP Paraíba. Hoje nós vamos entrevistar mais uma professora do nosso mestrado, do nosso curso, a professora Maria Rita de Holanda. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, mas além de ter conhecido como aluno, a gente também participou semana passada, não é isso, Renata? Do segundo seminário de Direito Civil e Tecnologia. Isso, e fizemos várias entrevistas com resumistas, pessoas, alunos de diversas, inclusive da graduação, de mestrado, doutorado, palestrantes apresentando seus resumos, sua produção científica, tudo muito riquíssimo dentro da área de Direito Civil e Tecnologia. Eu estou aqui, gente, aí dá um zoom aí, com o livro, né, dessas produções relativas ao primeiro episódio desse seminário que foi o ano passado. Daqui a pouco a professora Rita vai falar mais sobre essa experiência, né? Ela que coordena junto com outros professores. Então, gente, vamos já falar com a professora Rita. A professora Rita, que já antecipando, tem 2 pós-doutorados somente, né? O primeiro pós-doutorado dela em Direito de Família pela Universidade de Sevilha, agora em 2019. Um também pelo Programa de Novas Tecnologias e Direito na Mediterrânea Internacional, Center for Human, né? E é doutora também pela Universidade de Pernambuco. Mas, Flavinha, dê boas-vindas à nossa professora, com sua simpatia toda. Seja bem-vinda, professora Maria Rita. É um prazer tê-la aqui. Obrigada por aceitar esse convite e gravar conosco o nosso podcast. Eu que agradeço. Agradeço demais. Renata. Professora, seja bem-vinda à nossa João Pessoa, né? Os nossos agradecimentos pelo aceite do convite e o nosso agradecimento também pela oportunidade de ter participado do segundo seminário de Direito Civil e Tecnologia. Foram painéis maravilhosos que me enriqueceram e, a partir de mim, eu tomo a liberdade de afirmar que acrescentaram muito a todos os presentes. E a palestra final do professor Paulo Lobo realmente foi assim, a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo. Não só pela respeitabilidade que o nome do professor tem, né, no meio acadêmico, mas também pela palestra que ele deu, pelo tema que ele deu, com a acessibilidade da sua linguagem, né, o seu pensamento científico. Realmente foi um seminário muito rico, né, e que eu espero que a gente continue participando do 3º, do 4º, do 5º e de outros seminários sucessivos. Então, muito obrigada pelo convite, pela estada aqui conosco e pela oportunidade do seminário de semana passada no Recife. Professora é atualmente da Escola de Ciências Jurídicas e docente permanente do PPGD da Unicap. Também coordena na Unicap o curso de especialização em Direito de Família. Professora, com a palavra, faça suas boas-vindas aos nossos queridos ouvintes, né, seguidores de YouTube, Spotify. Eu não sei se já estamos aí, Cássio, no TikTok, mas se não tiver, em breve. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Muito obrigada, Eduardo, Ana, Renata. Vocês são muito acolhedores, não é? Aqui no MINTER, é preciso dizer isso. Cumprimento também todos que estão nos assistindo aqui e dizer realmente que é uma honra recebê-los também na Universidade Católica de Pernambuco, né? E é muito importante esse feedback com relação ao nosso produto, né? Da nossa linha de pesquisa de cidadania digital, na esfera de Direito Civil, que foi esse segundo seminário de Direito Civil e Tecnologia, a nossa segunda edição, né? E nós esperamos que vocês estejam conosco realmente na 3ª edição. Estaremos. Um detalhe, e aí a professora me corrige, mas eu acredito que sim, é a única civilista no programa. Sim, por enquanto. Vejam só como ela é forte. A única, e fez 2 eventos
né, de alto nível. De alto nível. Né, mexendo com o Brasil todo. E muito elogiada, diga-se de passagem. Muito elogiada. Fiquei muito orgulhosa. Flavinha, você vai fazer a primeira pergunta para a professora. Sim. E é praticamente uma zona cinzenta. Assim, eu quero dizer aos nossos ouvintes e seguidores que essa edição especial ela tem o seguinte tema: os avanços da biotecnologia e neurotecnologia e os desafios do direito. Né? Biotecnologia e neurotecnologia. Quando eu perguntei ao professor, quer falar sobre o quê? Eu já mais ou menos sabia que ia ser né, nesse sentido, e ela veio logo com essas duas pérolas, biotecnologia e neurotecnologia. Mas são assuntos empolgantes, vocês vão ver agora com a pergunta de Flávia. Vamos lá. Professora, mais uma vez, uma honra tê-la aqui. Sabemos que a senhora tem um currículo extraordinário, uma produção acadêmica riquíssima. Então, assim, estamos muito felizes em recebê-la aqui. E o que nos chamou a atenção foi seus últimos artigos publicados. Um deles trata sobre a autonomia da vontade e os limites ao pacto sucessório, e o outro trata da autodeterminação informativa na reprodução humana. A senhora bem explica no início de um dos artigos a respeito da liberdade do planejamento, inicialmente conquistado na Constituição, depois trata dessa regulamentação através da Lei 9.263/96, né? Que contempla a dignidade humana, inclusive trazendo os anseios da autodeterminação. Então, fala muito da autonomia da vontade e autodeterminação, né? Autonomia da vontade mais e o Estado menos, né? Em relação a essa autonomia. Há uma decisão do TJSP de São Paulo que trata dessa autodeterminação informativa em reprodução assistida, abordando liberdade do casal em conhecer os sexos dos embriões e também das normas bioéticas e proteção de dados. Então, professora, eu queria saber a opinião da senhora em relação a essa harmonização. Será que é possível harmonizar essa autonomia da vontade, autodeterminação, essa regulamentação do Estado, essa ausência de regulamentação normativa? Como conciliar tantas questões sobre esses temas abordados? Perfeito, perfeito, Ana. Realmente é uma temática bastante complexa. E eu acho que a gente pode começar essa conversa falando um pouco sobre a doutrina da contratualização das relações familiares. Por quê? Porque o contrato em direito civil, ele é a expressão da liberdade, né? Durante muito tempo, o contrato à avença entre particulares foi exercido com uma referência enorme sobre a autonomia da vontade, né? Pacta sunt servanda. Ali estava a lei entre as partes, né? Quando nós migramos num contexto social de um Estado liberal para um Estado social e democrático de direito, o Estado começou a enxergar vulnerabilidades, não é, nas desigualdades sociais, porque nós temos uma realidade, não é, desigual, e começou a trabalhar essa autonomia com uma maior intervenção, né? Então, passou a denominá-la de autonomia privada. E então, quando nós falamos de relações existenciais, a exemplo do que você nos traz aqui, em matéria de planejamento familiar ou em matéria de planejamento sucessório, a gente tem que buscar saber quais os limites dessa autonomia e dessa liberdade, em que medida questões familiares, como o planejamento familiar, podem ser contratualizadas, se existem limites a serem observados, já que existe essa intervenção do Estado. Eu comecei com essa conversa da doutrina para explicar para vocês que hoje nós temos crescido no exercício dessa liberdade na matéria existencial. Então, essa doutrina hoje ela tem adeptos que diz que as relações elas devem ser feitas e pactuadas pelos particulares sem qualquer intervenção do Estado, o que seria um direito de família mínimo, né? Então, existem também os adeptos que enxergam que deve haver realmente mais liberdade, porque a realidade mudou, mas que nós não temos maturidade social, em razão das desigualdades, para abrir mão de uma intervenção protetiva do Estado. Então, quando a gente fala de autonomia,
a gente está falando de liberdade, e esses dois artigos, de alguma forma, se entrelaçam nessa temática. Uma no que diz respeito à reprodução humana assistida e outra no que diz respeito aos pactos sucessórios. E na reprodução humana assistida, nós nos deparamos com a liberdade de planejamento familiar, que literalmente parece ser algo plena, né? Amplo, algo irrestrito. Né? E, na verdade, se você for para a literalidade lá, a Constituição fala de liberdade de planejamento familiar ao casal. Como se pessoas sozinhas não pudessem buscar os seus direitos reprodutivos como direitos fundamentais. E, imediatamente, a lei, né, de planejamento familiar de 96, que você mencionou aí, Ana, corrige isso de alguma forma. É até, assim, meio, vamos dizer, arrogante de minha parte dizer que uma lei infraconstitucional está corrigindo, não é, a Constituição, mas corrige no sentido de interpretar a Constituição sistematicamente. Como é que nós temos uma Constituição que, em matéria de família, protege a monoparentalidade e estabelece que a liberdade do planejamento familiar é só para o casal? Então, se há uma proteção dupla, é claro que esse exercício dos direitos reprodutivos deve ser exercido por casal, por pessoas sozinhas, né? E a reprodução humana assistida, ela veio exatamente nos avanços da biotecnologia para atender uma demanda. Que demanda? Uma demanda de crescente infertilidade da humanidade. Esse é um dado dado pela Organização Mundial de Saúde. Né? Nós temos cada vez mais pessoas que, por diversos fatores, que não se sabe ao certo, uma conjuntura de fatores, né, que são sociais, que são decorrentes da alimentação, de mudança de hábitos, né, vem crescendo esse número de infertilidade. Então, a reprodução humana assistida vem atender essa demanda. E não tenha dúvida de que, enquanto direito fundamental, os direitos reprodutivos eles têm que ser atendidos pelo Estado. Mas atendidos de que forma? Né? Com que amplitude, Com né? que amplitude? Né? Será que eu posso tudo? Né? E intensidade, amplitude e intensidade. Isso. Né? Poder contratar, sim. Nós estamos falando, por exemplo, de uma filiação cuja natureza jurídica é o contrato. Nem é o DNA, nem é o afeto. É o contrato. Porque advém, né, de um acordo de vontades. Né? Então, essa liberdade ela tem sido vista diferentemente por essas doutrinas divergentes em matéria de contratualização. Eu me filio à doutrina que vê com muita parcimônia a contratualização das relações familiares. Professora, me desculpe a intervenção, mas me permita que pedir, para esclarecer melhor essa questão do contrato como a fonte dessa filiação. Né? Para os nossos ouvintes entenderem onde é que nós estamos aí, que é isso. Então, na verdade, hoje nós temos uma intermediação aceita, né, vamos dizer assim, pelo Estado, não numa jurisdição, né, adequada, não numa competência adequada, mas pelo próprio CNJ, certo? Nós temos hoje a intermediação de clínicas de reprodução humana assistida, né, para, o nome já diz, assistência médica aos desejos de reprodução e de planejamento familiar. Né? E o que é que se estabelece nesse contrato? Nesse contrato eu posso estabelecer uma filiação que pode advir da minha própria origem genética, pode advir de uma origem genética doada e acobertada por um anonimato e, portanto, eu posso construir ali um projeto parental que não tem a minha identidade genética. Né? E, nesse sentido, né, o que deflagra o fato jurídico, né, o pressuposto fático, né, na formação de pontos de Miranda, o pressuposto fático é a avença, é o acordo de vontades, né, já que independe da identidade do material genético dos contratantes. Na realidade, a gente já quebra um paradigma quando a reprodução humana assistida ela já nos traz um ser humano que não é advindo daquela clássica noção que nós tínhamos de que
é a gestação através de duas pessoas, somente através do casamento, a relação sexual Isso, tradicional, copulação, tudo bem. que geraria um nascituro. Não é? Então, veja que a gente tem uma pessoa advinda de outros meios, e aí é onde vem, né, a biotecnologia, trazer essa ferramenta, esse auxílio, para inicialmente para a infertilidade, que entrou na OMS como um problema de saúde da mulher, e, portanto, problema de saúde pública. Né? Então, a gente já rompeu um paradigma aí. E agora, a nossa discussão também é que a filiação pode não vir mais, apesar da tecnologia nos ajudar, não vem mais nem do nosso material genético. Isso. Não é? Ou seja, a filiação pode vir de um pacto. Então, para você ouvinte, só para entender um pouco, porque a coisa é complexa, mas já está valendo, isso já está acontecendo, inclusive aqui na nossa cidade de João Pessoa. Sim. Né? Um casal, vamos supor que os dois, né, homem e mulher, estou falando de um casal marido e mulher bem tradicional, né? Não vou nem entrar em outras esferas, né? Outras formas de composição. Então, marido e mulher são estéreis. E aí eles chegam numa clínica dessa de assistência. Reprodução humana. Isso. E contratam exatamente a aquisição desse material e a gestação. Se ela puder gestar, com ela mesma, a esposa. Senão, ela vai alugar uma barriga. Né? Então, para você entender onde nós estamos. Professor, agora, me desculpe toda a intervenção, continue, por favor. Não, que é isso, ótimas as intervenções. Nós estamos diante do que nós chamamos de negócios biojurídicos. Não é toda contratação que a gente pode considerar válida entre particulares para fins de filiação. Né? Nós não temos lei sobre reprodução humana assistida no Brasil. Né? Nós temos um vazio legislativo que permite com que o Conselho Federal de Medicina avance ou, que a gente chama, invada a reserva legal de competência legislativa. E eu posso até dizer assim, corrói, não é, a própria democracia nesse sentido, já que a lei não está sendo construída conforme o sistema democrático. Isso. Tá? Seguindo esse seu raciocínio, professora, havendo essa lacuna legislativa, o direito se socorre de quê? De princípios, doutrina? Princípios são normas jurídicas. Essa foi a palestra do professor Paulo Lobo lá no final, né, do nosso evento. Né? Princípios são normas jurídicas cujos conteúdos precisam ser preenchidos. Né? Não podem ser banalizados também na sua aplicabilidade. As suas terminologias não podem ser utilizadas, né, simplesmente sem observar as nuances do caso concreto para serem preenchidos ali. Tá? Então, o que nos resta, né, são as normas jurídicas principiológicas, que, infelizmente, fica sujeita a interpretações distintas. São casuísticas. Né? São casuísticas, né? E ficam sujeitas a interpretações distintas. E é muito importante saber também, que nós temos pelo menos mais de 15 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para tentar regular a reprodução humana assistida. A gente até se pergunta por que não regulou ainda. Não tem maturidade o Brasil para regular, não? Tem. Tem tanta maturidade que o Brasil é um dos países de ponta médica em pesquisa científica em matéria de reprodução humana assistida. É o país que possui mais clínicas junto à rede LARA, né, que é a rede latino-americana de reprodução humana assistida. Tá? Então, a maturidade existe. Pode não haver uma vontade política. E aí, na ausência, no vácuo legislativo, minha amiga Flavinha, vai para o judiciário. Claro. E quando a gente decidir, vai ser ativismo. Gente, aplicação de princípio judiciário, né? Casuística. Agora, nós falamos sobre biotecnologia. Né? O professor quer complementar alguma coisa sobre essa primeira tomada? Eu achei interessante só o que a Ana falou sobre a decisão de São Paulo. Sim, né? Vamos. Só para não deixar também o ouvinte perdido a respeito dessa decisão de São Paulo, né? Que foi realmente uma decisão que, ao meu ver, atendeu exatamente a normativa constitucional, né? De não permitir
que houvesse uma violação que pudesse resultar numa discriminação. Sim. Tá? Então, apesar de não haver lei sobre reprodução humana assistida, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, embora o patrimônio genético seja direito de personalidade, né, da parte, é algo sobre o qual não se pode utilizar com discriminação, né, já que se trata, como Renata falou, de um material genético que pode resultar numa pessoa, certo? Então, para mim, agiu adequadamente o Tribunal de Justiça, não permitindo que os donos do material genético... E qual foi o argumento que eles invocaram? A LGPD. Eles disseram, bom, a LGPD prevê que os dados genéticos são dados sensíveis, né? E sendo dados sensíveis, pertencem só a mim, no exercício do direito à personalidade. Porque eu não posso ter acesso a esses dados. Isso. Né? Mas o tribunal ele foi além. Foi na Constituição. Ele foi na Constituição. Professora, só para o nosso ouvinte entender melhor, dá para resgatar como foi esse caso? Né? Um relatóriozinho para a gente entender. Foi uma reprodução Isso foi caseira. um processo judicial, né? Não. Você tocou num assunto super importante Que e foi atual uma, agora, né? foi uma Depois- também nessa semana. Foi. Se eu não estiver enganada, acho que também foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Sobre a reprodução humana caseira. Isso. Essa é uma realidade que a gente vem enfrentando, né? Que é Mais uma. exatamente uma inseminação não na clínica e não com assistência médica, mas uma autoinseminação. Agora E que foi. também tem um vácuo legislativo, né? Que Essa daí- Se nós temos para assistência médica, Imagine sim. essa daí realmente... Isso aí está quase como um tráfico, entendeu? Como é que você vai controlar Essa uma daí inseminação realmente caseira? mexe na questão da autonomia. É verdade. Né? Mexe na questão da autonomia, porque a de São Paulo, inicialmente, foi apenas um casal que buscou uma clínica de reprodução humana assistida e ficou lá o material genético e eles, antes de implantar, queriam saber sobre o sexo, certamente para escolher o sexo. Isso, Né? era E exatamente essa escolha isso. não é possível sequer pela Isso. resolução do Conselho Federal de Medicina. Tá? Mas a inseminação caseira que foi julgada essa semana pelo Superior Tribunal de Justiça foi atendendo um pleito de um casal homoafetivo feminino, né, cujo material genético masculino foi cedido, né, por um amigo, né, que, obviamente, não estava cobertado pelo anonimato, como a clínica coberta o material genético, né, Dos doadores. extraído. Né? Então, ele cede esse material genético. Elas utilizam, ou as pessoas interessadas utilizam um kit que é vendido em farmácia por, no máximo, R$5. Um kit para essa Kit finalidade? para inseminação caseira. Então, Né? E é claro, minha gente, que existem argumentos favoráveis e desfavoráveis, né? Sim. Por que se busca uma inseminação caseira? Primeiro, o custo. O custo, o alto né? custo Isso. dessas Então, reproduções assim, o custo em clínicas. em clínica é um custo realmente Altíssimo. muito alto, tá? Então, esse é um argumento muito forte e que nos remete também a provocar a responsabilidade do Estado Sim. nesse sentido. Por que o Estado não tem um banco de Isso. sêmen, não é, que seja Isso. financiado de alguma forma, É. certo? Sim. E que possa favorecer esses projetos parentais e garantir o anonimato. Por que eu acho importante o anonimato? Sim. Eu acho importante o anonimato porque nós não podemos abrir precedentes com relação ao material genético não anônimo a partir de uma renúncia de poder familiar. Sim. Sim. Porque o que acontece é uma avença informal, ainda que haja um contrato assinado, nós estamos Tem limite esse contrato. admitindo um contrato em que uma pessoa está doando o seu material genético sendo conhecida, Sim. né? Sem assumir. E dizendo lá que renuncia responsabilidade parental. E aí, eu vou utilizar a tua expressão, Ana. Como é que a gente faz para harmonizar isso É. com uma estatística perversa que a gente tem de pais que fogem à responsabilidade de registrar os seus filhos Pois de é. aborto paterno? Pois é. Né? A gente chama. Exatamente. Como é que a gente harmoniza isso? E como a mãe pode renunciar O direito personalíssimo do filho. também de saber a sua Origem. a responsabilidade, Filiação e a a sua filiação, né? filiação, se sabe quem foi o doador. É. Então, quer dizer, são São muitas muitos questões, interesses, são muitas muitas. questões Muitas envolvidas, questões. né? E aqui, gente, eu não questiono o direito das pretendentes, tá? Eu sempre defendi,
desde a época de 2011, quando houve o reconhecimento da união homoafetiva, talvez até antes, a ideia do projeto parental de pessoas, né, do mesmo sexo. E sempre defendi a aplicabilidade, em parte, das presunções jurídicas de filiação, que foi o que o STJ fez essa semana. Foi, exato. Foi exatamente o que o STJ fez. Então, A assim, presunção. não estou aqui dizendo que elas não deviam ter o filho registrado no nome dela. Sim, há um respaldo legal para registrarem no nome dela, certo? O que não podia era deixar de olhar para ele. Ele teria que estar no registro também. Sim, Não é? sim. Já que não era Ele nome, teria Já que que estar era no registro, conhecido. já que a renúncia não seria possível. Desde quando o Supremo reconheceu o parentesco afetivo, não é isso? Então, não se pode mais recusar essas pretendentes esse direito de... Não, de forma alguma. E eu aqui já gostaria de entrar na segunda pergunta, se fosse possível, porque eu ainda estou na primeira, viu, gente? A minha mente ainda está na primeira, porque, assim, são temas muito instigantes. Isso. E eu não consigo me desvencilhar da sua fala sobre a questão da vulnerabilidade das mulheres nesse processo de ceder, né, o útero, as supostas barrigas de aluguel, né? E até que ponto não se está se usando dessa vulnerabilidade, desse atributo feminino para aquelas mães carentes que veem isso apenas como uma oportunidade de trazer algum recurso financeiro para a sua família, né? É um outro tema que também estaria em debate nessa questão da inseminação, que eu me questiono muito e me lembro das suas aulas. Mas eu estava aqui querendo também falar sobre essa questão da tecnologia, da neurociência, quanto à questão dos nossos dados neurais, né? Até que ponto hoje nós temos não só essa autonomia da vontade, a liberdade de contratar, mas até que ponto a gente tem o direito à privacidade diante dessas tecnologias, porque nós temos lido que a internet e esses aplicativos, eles têm sido tão mais eficientes quanto mais ele possa gerar o seu engajamento, o seu tempo ali atrelado, né, ao aparelho celular, porque quanto mais tempo atrelado você está, mais tempo você está passando dados sensíveis seu, temas de seu interesse, quais os seus objetivos, o que você quer, sobre o que você quer ler, o que você quer comprar, né? E a gente termina sem perceber como nós estamos abrindo mão da nossa privacidade, da nossa intimidade e até que ponto esses dados neurais, né, não são utilizados pelas empresas para induzir você a contratar. Então, nós terminamos com também mais uma polêmica trazida por essas ferramentas tecnológicas, né? E, dessa vez, na seara do consumidor, da contratação. Nós somos um país que estamos com alto índice de superendividamento, e isso foi matéria recente trazida para o Código Civil, na necessidade de se garantir o mínimo existencial, porque as pessoas terminam Renata, se... E não coincidentemente, um dos campeões de superexposição à tela. Pois é, então veja que coincidência, não é? Nós somos o Brasil, um país onde a gente usa demais o aparelho celular e não coincidentemente, coincidentemente, né? Nós somos um país com um elevado número de pessoas superendividadas. E sem falar que me parece que não há mais dúvida de que o celular ele pode ouvir até o que a gente fala e sugerir, né, que a gente contrata. Então, eu queria saber, professora,
Qual a sua opinião sobre essa questão da proteção de dados neurais? Né? Até que ponto a gente pode dizer que a gente ainda tem direito à privacidade? Né? Até que ponto a gente pode falar em autonomia da vontade? Quer dizer, a gente já passou de autonomia da vontade para autonomia privada. Será que a gente ainda tem alguma autonomia? Não é? E quais os anteprojetos, quais as perspectivas legislativas que a gente tem nessa área? Perfeito, Renata. Eu vou utilizar uma palavra também para definir um pouco como nós estamos todos diante da tecnologia hoje, ou imersos numa sociedade digital. Estamos todos capturados. Não é? E isso, por si só, já revela uma grande vulnerabilidade. Não é? E, a partir dessa captura, não é, é muito factível, não é, que nós tenhamos realmente uma invasão da nossa privacidade através do neuromarketing, não é, que nos condiciona a consumir efetivamente aquilo que nós nem estávamos pensando em consumir, mas nós somos direcionados, não é, a isso, a um estudo de comportamento a partir da nossa confissão para as plataformas, porque quando a gente joga os nossos dados pessoais lá, a gente está se confessando. Gostei dessa expressão. A gente está dizendo, na verdade, quem nós somos, como nós nos comportamos, Nossos o que nós hábitos, gostamos, isso. o que nós gostaríamos, o que nós não gostamos, certo? Então, nós estamos despejando ali, né, todos os nossos dados e existe uma opacidade ou absoluta falta de transparência sobre como eles estão sendo armazenados, como eles estão sendo compartilhados, para que finalidade estão sendo compartilhados, não é? Para uma finalidade privada, lucrativa, não é? de empresas que queiram efetivamente vender também os seus produtos. Então, nós somos o próprio produto. Não é? Nós somos o próprio produto dessas compras. E isso nos torna vulneráveis. E isso diz respeito diretamente, essa captura, né, esse direcionamento diz respeito diretamente à nossa atividade cerebral, ou como ela funciona com um estímulo visual externo, não invasivo, certo? Mas também hoje com situações que são invasivas. Vou contar um episódio que aconteceu recentemente no Chile, certo? Só para vocês entenderem. E o Chile foi o país, talvez até o único, mas foi o primeiro, acho que ainda o único, que colocou em sua Constituição Federal, mais recentemente, acho que 2018, 2019, a proteção específica da atividade cerebral. Né? E um dos consumidores comprou um produto que é o chamado Insight Motive, que foi mencionado pela palestrante, né, a professora Joiciane, que, na verdade, esse produto ele é externo, ele não é invasivo, né, mas ele capta, né, toda a sua atividade cerebral, ele mapeia toda a sua atividade cerebral e armazena os seus dados neurais na nuvem, né, da plataforma. E, nesse episódio, este consumidor, né, ele buscou baixar o resultado dos seus dados neurais para o seu armazenamento, para o seu armazenamento, né, próprio. E ele não pôde fazer isso, porque a assinatura que ele tinha feito como consumidor para obter o produto e usar não permitia que ele baixasse os seus próprios dados neurais. Ou seja, ele pagou, dispôs dos seus dados neurais e não pôde ter de volta os seus dados neurais. Né? Não é nem o feedback, Flavinha, é pegar os o seu dados. próprio banco de dados. O banco de Ele dados. podia ver nas nuvens, ele podia acessar, mas ele não podia armazenar. Inclusive, baixar. vedar o acesso à Para ele plataforma. baixar, ele tinha que pagar mais algo. Né? Absurdo, porque né? a assinatura dele não teria sido completa. E ele entrou na justiça invocando a proteção da atividade cerebral, né? E pedindo para que a empresa fornecesse isso, porque se tratava de um direito de personalidade, e tal, protegido pela Constituição do Chile, especificamente. Embora o tribunal não tenha entrado no mérito, o tribunal terminou tirando este produto do mercado.
E isso se deu pela proteção constitucional do Chile. Tirou do mercado, em que sentido, fora do mérito? Ele percebeu que esse produto estava sendo vendido em larga escala. Meu Deus. E aí vem os problemas dos negócios transnacionais, né, sem fronteiras. Mas este produto não tinha sido autorizado pela agência de controle do Chile. Era um brinquedinho ali, inofensivo. Então, vendendo em Até larga então, E né? ele é vendido aqui no Brasil. Ah, que Ele é bacana. vendido, né, em larga escala aqui no Brasil também. Meu Deus. Certo? E ele serve quase como que um instrumento de tomografia móvel, né? Mas que também serve para avaliar suas emoções, o seu comportamento, para observar você realmente de forma interior. A proposta é bacana, é magnífica, né? Você conhecer os seus movimentos neurológicos, né? A partir das emoções e todo o comportamento, isso é massa. Eu acho uma coisa incrível. Mas da forma como a empresa até agiu... se pensar o que você vai fazer com essa informação. Né? Eu com os meus dados, eu acho que isso... O problema é que eles, né? O pessoal o que vai ser feito com só esse... o fato dele segurar, não deixar, a não ser que pague mais, já tem... já faz pressupor que ele está tendo outra utilidade, entendeu? Porque ele está ganhando dinheiro com aquele dado de outra forma. Assim, né? Sim. E o que é que acontece no Brasil? Nós temos garantido, né, os dados como direito fundamental na nossa Constituição. Isso. Nós temos uma LGPD anterior a essa proteção constitucional, realmente, que não relaciona dentro dos dados sensíveis especificamente os dados neurais. A gente pode fazer uma interpretação civil constitucional para entender que se trata de um dado sensível, para entender que a relação que está ali na LGPD não é taxativa. Ela é exemplificativa. Tá? Ela é de proteção. Então... Mas, independente disso, o Brasil anda preocupado com isso. Nós temos projetos de lei, nós temos um de 2022, um outro de 2023, me parece, um que propõe alterar a redação da LGPD para incluir especificamente os dados neurais, outro que propõe a regulação dos neurodireitos propriamente. E a gente tem um anteprojeto, né, do Código Civil também, que na parte lá do livro de direito digital, com todas as críticas, mas também traz a previsão ali e a definição do que seriam neurodireitos, ou seriam novos direitos fundamentais aí a serem protegidos. E existem vários instrumentos vamos dizer, de captura dessas informações, né, desses dados, esses relógios digitais. Por exemplo, esse meu mesmo aqui, ele mede os níveis de estresse, né? Ele faz bioimpedância. Então, assim, um monte de coisa. Ainda bem que o né? meu é do antigo. E ele fica mandando para a plataforma lá, eu não sei nem para onde vai, entendeu? Vai para Samsung, vai para não sei para onde. É bom porque eu tenho uma conta prestação, ele me dá um relatório disso ou daquilo outro, mede quanto tempo eu dormi, quanto não sei o quê. Tem aqueles óculos de realidade expandida, né? Que também já são muito comercializados, também dizem que capta muito, né, essa atividade neural. Então, assim, é uma realidade, Renata, que você trouxe, e a professora está explicando, que está aí, é um mercado. Isso. Né? Eu até gostaria de ouvir a opinião da professora, e me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que não dá mais para a gente pensar que as normas que disciplinam essas questões que interrelacionam neurociência, biotecnologia, relações jurídicas, neurotecnologia, me parece que os avanços são sempre tão rápidos que não dá para a gente imaginar que uma legislação como a LGPD ela tenha a capacidade de abranger tudo. Porque a tecnologia ela avança de uma forma tão rápida que mesmo que o Congresso ele pare tudo e resolva regulamentar todas as pendências que a gente tem hoje, todos os vácuos legislativos que a gente tem hoje, daqui a uma semana pode surgir algo novo que precise de uma regulamentação, né? Então, a impressão que eu tenho é essa. E aí é convidar os nossos congressistas a
a debaterem o mais rápido possível esses assuntos, porque são problemáticas que só tendem a se avolumar. E se o campo pertinente para esse debate deve ser no Congresso Nacional, que o seja o mais rápido possível. Ou Mas eu estou aí, equivocada, professora Renata, Rita? Aí eu estou com a professora. Ela fez esse segundo seminário, né? Direito e Tecnologia, e eu acho que existe um esforço de produção acadêmica para exatamente... Isso. Me fala sobre isso aí, professora. Como é que a gente está trabalhando nas academias esses assuntos? Então, tudo parte do debate, realmente, não é, Eduardo? A gente pensa que a gente está falando ao léu aqui, até nessa discussão, não é, desse podcast. Mas, na verdade, a gente está produzindo um conhecimento, a gente está dando informações à população também a respeito de todos esses desafios e todos esses riscos. E quando os cientistas sociais, porque nós somos cientistas sociais, não é, se reúnem para poder debater, fazem uma imersão, não é, nesses desafios, fazem propostas de soluções, apresentam pontos divergentes, convergentes, Sim. e é a partir desse conhecimento crítico que a gente vai encontrar em algum momento uma solução. E a solução, eu estou com você, Renata. Por enquanto, a gente tem que regular urgente, né, sobretudo o funcionamento ou como a inteligência artificial, né, vai ser utilizada aqui no Brasil, né, sob o controle e autorização de quem? De uma agência, né, que possa exercer uma autoridade, né, mínima de controle. Nós não vamos eliminar totalmente riscos, mas nós vamos dar ao direito o papel que ele tem, ao Estado o papel que ele tem, que é um papel de controle. Isso. Isso. Né? Ele não pode perder o controle, né, estatal diante das regras do mercado. Exato. Né? Diante das regras do mercado. Então, esse controle do mercado ele não pode preponderar a um controle estatal. Então, isso urge. E veja, na Europa, nós estamos olhando sempre para lá, né? Sim. Nós já temos, né, recomendações e protocolos firmados e autorizados bem rígidos. Então, por exemplo, lá é considerado de alto risco e proibido a biometria. A biometria. Você coloca o seu dedinho lá para entrar na sua academia de ginástica, que você é visualizado como nós fomos quando eu entrei aqui neste empresarial. Isso. E você, para ter acesso a um local, você precisa, né, dessa biometria. Então, isso é considerado lá de alto risco pela captura Isso. de Já uma dados sensíveis limitação, e pessoais. exatamente, já uma limitação. Já é uma limitação. Lá eles fizeram uma classificação. O que é de pouco risco, o que é de médio risco precisa de um controle, o que é de alto risco precisa ser proibido. Já. É Já incrível. facilita. É incrível. Gente, a professora é conselheira científica do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Pernambuco, pesquisadora do grupo de pesquisa CORREP, né? Constitucionalização das Relações Privadas, CORREP, e do grupo de pesquisas de Direito Civil e Ação da Unicap. É professora adjunta da Faculdade de Ciências da Administração e de Direito da Universidade de Pernambuco. Professora, agora a gente vai entrar no quadro Zona Cinzenta. Vamos pedir à edição que solte a vinheta do quadro. Eu acho que o episódio de hoje foi todo Zona Cinzenta, para falar a verdade. Porque você pensar, O tema é uma você zona tratar cinzenta. sobre inseminação caseira, já é muita polêmica, né? E tudo isso que a gente já tratou hoje. Mas tem um assunto que parece assim de ficção científica, uma coisa assim, Aldous Huxley, algo assim que é assustador, o transhumanismo. Vamos entrar nessa questão do transhumanismo. Para os nossos ouvintes, é um movimento, eu não digo só cultural ou filosófico, eu digo que talvez seja principalmente um movimento econômico mesmo, né? Porque por trás de tudo isso não é só querer agradar melhorias genéticas, né? Não é só querer curar ou então combater doenças, predisposições. Eu acho que sempre tem, né, interesse econômico. um interesse econômico.
Mas existe essa questão do transhumanismo, professora, que trata da possibilidade, né? Isso aí é a propositura deles, da possibilidade de melhorar as condições do ser humano, né? Com mutações genéticas, inclusive, né? Se fala em super-humano, pós-humano, acho que o Yuval Harari até fala sobre isso em Homo Deus, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, impactos desse movimento nos direitos sociais, desigualdade social, né? Isso é realidade já? Já existe isso aqui, por exemplo, no Brasil? Isso já é uma realidade corrente? Eduardo, eu posso... Pois não? E até que ponto isso não aumenta as nossas vulnerabilidades? Isso. As nossas... a nossa desigualdade, porque, de fato, nós não somos iguais, naturalmente iguais, até pelas capacidades de cada um, né? Mas, quando eu falo em desigualdade, eu falo desigualdade em todos os aspectos, Todos os aspectos. Econômico, social, aumentar as nossas distâncias. Renata, e aí, tem aquela gente- sociedade mais justa, a gente... Isso. Além do que tem vários faz- níveis de transhumanismo, né? Tem gente apenas fazendo... um suplemento, como também tem níveis que realmente há quase uma mutação genética. Tem gente fazendo planejamento parental nas clínicas, como a professora disse. Tem outros fazendo em casa. Já a desigualdade é total. Mas vamos deixar a professora responder. Eu também gostaria de saber, né, o óbvio, o impacto disso nos planejamentos parentais também, né? Então, professora, é uma realidade, né? No Brasil a gente já vive isso, né? E, enfim, Em pauta o transhumanismo. em pauta o transhumanismo, no Zona Cinzenta. Olha, ao fechar essa conversa com isso, na verdade, resgata as duas temáticas, né? Biotecnologia um pouco e neurotecnologia também, Isso. né? Porque nós vivemos, de certa forma, alguma dimensão já de transhumanismo, né? Porque quando nós estamos utilizando essa tecnologia daqui, nós Óculos, estamos os em um transhumanismo, né, leve, porque essa tecnologia está permitindo com que nós possamos ser incluídos, Isso. né, numa visão. E isso também o movimento transhumanista, na verdade, é um movimento entusiasta do homem do futuro, Sim. né, do ser humano do futuro. Se o ser humano do futuro ele pode vir a ser adaptado a vários ambientes para os quais hoje ele não está adaptado, como, por exemplo, respirar embaixo d'água, tá? E aí isso envolve edição genética, né? E edição genética hoje existe no Brasil, né? Nós tivemos 2 cientistas que receberam o prêmio Nobel, né, com relação ao CRISPR-Cas9, né, que permite essa edição genética. A questão para nós cientistas sociais, a finalidade de todas essas descobertas. Né? Será para melhoria ou será para uma finalidade terapêutica? Né? Porque, assim, o transhumanismo em si, ou a proposta do transhumanismo em si, ele não carrega consigo o mal. Né? Mas, porque a tecnologia e todas as descobertas, por si, não produzem o mal. Isso. Quem produz o mal é o homem, a ele mesmo. Não é? Quando ele destina a uma finalidade não própria à humanidade. Né? Sim. E tanto na esfera das mutações biológicas, né, como na esfera da mutação com apoio da tecnologia, nós poderíamos estar diante de um transhumanismo. Quando Elon Musk, através da Neuralink, Sim. inventa um chip que se chama telepathy, que permite com que as pessoas possam, com o poder da mente, movimentar objetos, ele está ali dentro de uma proposta transhumanista. Qual o discurso utilizado? O discurso terapêutico. Vamos pegar voluntários, entre aspas, cobaias, Isso. com doenças neurodegenerativas que possam ter a chance, né, de, com um chip cerebral, religar sinapses que lhe permitam fazer coisas cuja deficiência não permite. Incluir, que é a proposta do Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Né?
E a pergunta é, bom, se esse chip ele vai ser acessível para uma finalidade terapêutica ou ele vai ser acessível também para uma finalidade estética? Isso. Né? E aí nós entramos, como você diz, numa área cinzenta, né? Que é uma área que exige uma propositura ética. Nós esbarramos aí em desafios éticos. Porque melhorar seres humanos dentro da condição dele poderá aprofundar desigualdades. Quem tem acesso a essa melhoria? Porque quem terá acesso, né? Esse transhumanismo ou o acesso a esse transhumanismo teria que ser democrático. Uhum. A gente não tem um acesso democrático nem das biotecnologias para planejamento familiar. Como a gente vai ter um acesso democrático a implantar um chip para, da noite para o dia, falar 7 línguas estrangeiras? Né? Aprender 7 línguas estrangeiras. Então, é fantástico, né? É fantástico até onde, né, nós podemos chegar nessa propositura. O que não é fantástico é criar classes de seres humanos, mais ainda do que nós temos criados na esfera econômica e social. Né? Nós teríamos seres humanos que não seriam mais contratados por empresas porque não desenvolvem os novos neandertais. as novas potencialidades que outros desenvolveriam. Uhum. Então, nós teríamos aí, se não houvesse um acesso democrático, o que é muito factível também, Sim. né? Um abismo enorme aí de desigualdade. E isso assusta. Mais um. Né? Sim. Mais um. Né? E isso é muito assustador, embora a finalidade terapêutica seja extremamente útil. O SUS, ele oferece já a implantação de chips para o combate aos efeitos colaterais do Parkinson Sim. e da epilepsia. Da epilepsia. Então, isso é importante. Né? As invenções, né, as criações, elas são bem-vindas para atender, né, de forma terapêutica. Mas como o Estado não está tendo controle sobre isso, isso fica na mão de um Deus, vamos dizer assim, que não é aquele que nós reverenciamos. Né? De um Deus que manipula. Que escolhe. Que escolhe, né? E cria o que quer e distribui para quem quer. Né? Isso. Então, isso é preocupante. Demais. Tem até um filme, que eu estou esquecido o nome do filme e o nome do autor, que é um brasileiro. Mas vocês vão me ajudar. O mesmo autor, o ator de Capitão Nascimento de Tropa de Elite, Wagner Moura, me lembrei. Wagner Moura é um dos protagonistas desse filme. Então, a população, a esmagadora maioria da população mora na Terra. E numa estação espacial, Elysium, é isso mesmo. E numa estação espacial, Elysium é o nome do filme, existem esses transhumanistas, né? Transhumanizados, transhumanos, né? E lá eles têm acesso a vários equipamentos, uma longevidade, né, que os da Terra não têm. E há uma situação lá em que eles tentam invadir para ter acesso a, por exemplo, uma máquina que é como se fosse uma máquina de tomografia, mas que coloca a pessoa ali e cura o câncer instantaneamente. É coisa que ninguém tinha acesso no planeta. Então, assim, é uma ficção ou já é uma realidade? O transhumanismo. Ninguém sabe ainda, né? E assim, eu acho que desde o início da nossa conversa aqui, que a gente vê que todos esses temas, eles carregam consigo essa questão da ética, né? E como também o Estado, a depender da sua postura e em não proteger, em não regulamentar, em não controlar, como esses temas também podem aprofundar as desigualdades. Porque quando nós falamos sobre a vulnerabilidade da mulher que cede seu útero, né, apenas por uma questão de necessidade econômica, né, a gente percebe que existe uma ausência aí do Estado que
ela certamente poderia ter uma outra atividade econômica que não necessariamente essa. A gente vê uma possibilidade de uma inseminação caseira que talvez possa trazer danos. Mas por quê? Ou praticidade ou pelo alto custo, né? Então, é óbvio que essas questões que envolvem o transhumanismo, elas também podem contribuir e muito para uma desigualdade social, né? Então, é algo muito preocupante. De Gente, fato. a professora também é advogada, né? Especialista em, eu posso dizer assim, o novo direito de família, né, professora? Eu posso falar disso, né? Ela trata de contratos familiares, nesse viés de biotecnologia, né? Então, Contratos de planejamento familiar. planejamento familiar, né? Parentesco afetivo e tudo mais. E, então, essa é a nossa querida Maria Rita de Holanda, nossa professora. Já temos aula dela, por sinal, não vamos estender muito. Professora, eu vou passar a palavra para as meninas, para elas agradecerem. A senhora também dá as últimas, prestar as suas últimas considerações. Flavinha, por favor. Eu gostaria só de agradecer, foi um presente a sua entrevista. Muita simpatia. Muitas, só temos a ganhar, né, com essas entrevistas. Um conteúdo maravilhoso, brilhante. Parabéns. Muito obrigada. Professora, a gente também agradece, né? Eu acho que é um tema inesgotável, né? A gente tem que parar só por conta do tempo, mas um fio puxa o outro. Isso. E a gente teria muitos temas. Muitos temas. Muito interessantes, muito ricos, que a gente tem uma repercussão social, que a gente pensa que essas questões de biotecnologia estão só no mercado econômico. Só mas na Netflix. Só na Netflix, só nos filmes de ficção científica, mas que nos atinge, né? E que estão correlacionados com uma justiça social que a gente busca, uma sociedade igualitária, né? Na medida do possível, né? Então, assim, agradecer as informações compartilhadas, o debate acadêmico e científico, para que a nossa população saiba o que é que está acontecendo por aí, né? Então, o meu muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, uma alegria enorme, né, estar aqui dividindo essas ideias. A gente pode não ter soluções, né, para todas as ideias, mas o debate a gente não abandona, não é verdade? Então, muitíssimo obrigada. A gratidão é toda nossa, professora Maria Rita de Holanda, uma civilista altamente competente, uma acadêmica produtora, né, contribui muito para a nossa sociedade, o avanço do direito nessas questões tão sensíveis, tão tecnológicas, eu posso dizer, claro, né? Então, gente, terminamos o nosso episódio, uma edição especial para atender a professora, os avanços da biotecnologia e da neurotecnologia e os desafios do direito. Professora, nossa gratidão. Em breve estaremos com esse episódio no YouTube e no Spotify. Até mais e até a próxima.